Essa é uma boa notícia para brasileiros que estão interessados em ir para fora do Brasil, principalmente a Europa. Vamos à matéria. Europa enfrenta escassez de mão de obra e busca estrangeiros. Brasileiros são muito bem-vindos. Em meio à atenuação da pandemia de Covid-19 e à retomada econômica, o mercado de trabalho europeu voltou a sofrer com um problema que atormenta o continente desde o início da década de 2000, a falta de mão de obra. Do leste ao oeste da Europa, a lacuna de trabalhadores já afeta principalmente os setores de construção e de serviços, e governos do Reino Unido à Dinamarca já começam a correr atrás de soluções para evitar uma nova freada da economia. O contexto ainda traz consigo o pacote trilionário aprovado pela União Europeia para retomar a economia no pós-pandemia, o que, segundo analistas, pode aumentar ainda mais a escassez de mão de obra. A falta de caminhoneiros no Reino Unido é um exemplo do problema que transcende as fronteiras da União Europeia. Nos últimos dias, britânicos têm literalmente brigado em filas de postos de combustíveis para conseguir reabastecer seus veículos e já relatam falta de abastecimento nos supermercados. Até então, grande parte dos caminhoneiros que trabalhavam nas rodovias britânicas eram migrantes de países vizinhos, principalmente do leste europeu. Com a saída do Reino Unido da União Europeia e posteriormente o fechamento das fronteiras para conter o avanço do coronavírus, a migração de mão de obra foi reduzida. Pensando em conter a crise, o governo do premier Boris Johnson anunciou que permitirá a entrada de 5 mil motoristas de caminhões-tanque e caminhões de alimentos no país para trabalhar até o Natal. Apesar de acentuada no Reino Unido, a falta de caminhoneiros já é notada em toda a Europa, desde antes da pandemia. Segundo o levantamento da União Internacional de Transportes Rodoviários em 2019, a Polônia tinha 22% de suas vagas não preenchidas no setor. Na Romênia, o número correspondia à metade do total de vagas. O problema também aparece em um estudo da Eurofound, agência de pesquisas da União Europeia, que listou as principais lacunas de mão de obra nas nações do grupo econômico. De acordo com o levantamento, 3 países sofriam com a falta de caminhoneiros em 2020. Lideraram a lista enfermeiros, 18, encanadores, 14, cozinheiros, 13 e soldadores, também 13. De acordo com a autora da pesquisa, Tina Weber, a falta de profissionais técnicos na Europa tem se agravado com base nas escolhas dos jovens que se formam no ensino médio e tendem a emendar a trajetória com o ensino superior. Abre aspas. Acredito que muitos jovens não percebam que eles seriam relativamente bem pagos se tivessem essas ocupações. Fecha aspas, analisa. Conforme a União Europeia, a média geral de vacâncias de emprego, porcentagem dos números de vagas abertas em relação ao número de postos ocupacionados mais o número de vagas, hoje é de 2,2% nos países do grupo, mas a taxa chega a 4,9% na República Tcheca e a 4,2% na Bélgica. Isso enquanto a taxa de desemprego nos países é respectivamente de 3% e 6,2%. Em todo o grupo, a média de desemprego é de 6,9%. Recentemente, François Villeroy de Galhau, governador do Banco Central da França, chamou a situação o maior freio da economia e destacou que não há reformas mais urgentes e necessárias do que aquelas que aumentam a força de trabalho disponível. Carlos Caut, professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, acredita a falta de mão de obra com destaque para setores mais pesados aos benefícios sociais distribuídos pelos países europeus, principalmente os nórdicos, que possuem um histórico político ligado à social-democracia. Aliado a isso, segundo ele,
estariam os novos hábitos dos europeus no pós-pandemia. Bom, a matéria segue aqui, mas o vídeo já está com 5 minutos. Para não ficar muito extenso, vou passar aqui pelo lado dos brasileiros. Brasileiros preenchem vagas. Outro fator que contribui para a mobilização do mercado de trabalho europeu é o que especialistas chamam de mismatch, incompatibilidade entre os empregadores e os candidatos a vagas. Na prática, empresas europeias têm tido dificuldades para encontrar pessoas com as qualidades necessárias para determinados empregos. Entre estes, os ligados à tecnologia da informação. O programador pernambucano Tiago Bastos decidiu se mudar com a esposa para Portugal em 2017, 2 anos depois de ter se formado na Universidade Federal de Pernambuco. Assim que chegou ao país, ele disse ter ficado menos de uma semana sem emprego. Hoje diz que recebe em euro a mesma cifra que recebia em real. Os programadores brasileiros, pelo que eu vejo, ainda são muito superiores à maioria dos portugueses, principalmente porque os melhores de Portugal estão saindo de lá e indo para a Suíça, Alemanha e Inglaterra, leste antes do Brexit. Diz, com a falta de profissionais de alto nível, Portugal tem oferecido incentivos para trabalhadores estrangeiros. No caso de Tiago, o governo deixa de cobrar 20% de impostos sobre a renda durante 10 anos. Incentivos semelhantes são vistos em outros países europeus e com o pacote trilionário aprovado pela União Europeia para recuperar a economia no pós-Covid. A tendência é de que os programas aumentem ainda mais com o aumento de vagas de empregos motivadas pelo turbo econômico. Para Tina Weber, pesquisadora da Eurofound, os setores que mais exigirão mão de obra são os relacionados ao mercado sustentável, entre eles o de tecnologia. O plano se concentra na transição verde e exigirá habilidades que são relativamente novas. Portanto, será necessário muito esforço com treinamento e reciclagem para fornecer às pessoas as habilidades certas, principalmente na área de tecnologia. Além disso, segundo Francisco Sireno, o plano também deve agravar ainda mais a escassez de mão de obra no setor de serviços e a solução, mais uma vez, passaria pela migração. Ou você sobe o salário trazendo gente super qualificada que passa pela malha de migração para ocupar serviços que exigem menor qualificação, ou você abre a migração em geral e gera um potencial divisão da sociedade. Então é isso, caros amigos. Se você pretende trabalhar no exterior, saiba você que brasileiros são pretendidos por todas as empresas de países situados na União Europeia e Grã-Bretanha. Beleza, pessoal? Então essa é a informação de hoje, uma informação super importante. Europa enfrenta escassez de mão de obra e busca estrangeiros. Brasileiros são muito bem-vindos. Um forte abraço a todos vocês. Peço que se inscrevam no canal, clicando aqui no card e ativando o sininho para que receba as notificações. Um forte abraço. Ad sumos.